Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de mineralogia. Hoje é mineralogia, deixa eu confirmar. É mineralogia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos começar agora. Quem está vendo presencial aqui, quem está vendo depois, deixa o like nesse vídeo. Eu nem baixei para o YouTube, tem que baixar os trem. E aí, todo mundo conseguindo fazer o exercício? Pessoal, tiver algumas dúvidas, então já falando para todo mundo, para que ninguém fique preocupado, tá? O exercício pode ser feito digitado, pode ser feito à mão, pode ser feito através de uma dança interpretativa e gravado como vídeo, da forma como vocês acharem melhor. Eu não vou exigir que ninguém faça de uma forma escrita à mão ou escrita no computador específico ou no celular, para não evitar que alguém não consiga fazer por algum motivo. Então, pode fazer da forma que vocês acharem melhor, e aí, quando for enviar, se for no computador, envia o arquivo. Se for no celular ou na mão, tira foto e envia no arquivo. Eu prefiro que vocês coloquem lá no Google Classroom, mas se não der, não tem problema. Pode mandar para o WhatsApp, pode mandar no... Como é que chama esse negócio? No e-mail, pode mandar onde vocês quiserem. O importante é entregar na data, que é até depois de amanhã, não é isso? E é os exercícios de fixação. A gente vai ter um bocado de exercício de fixação para a gente garantir, né, que esse entendimento e conhecimento dos minerais entraram nos nossos corações. Então, na aula passada, a gente estava falando de sistemas cristalinos. O que eram sistemas cristalinos? Quem quer lembrar aí para nós? O que é um sistema cristalino? Que é isso, gente? Questão de prova aí, ó. Mentira. Ó, perguntas para ajudar vocês a me ajudarem a ajudá-las. O que são sistemas cristalinos? Quantas classes tem? E qual que é a diferença de uma para outra? Ninguém? Sistemas cristalinos é a forma, né, de como os átomos estão ordenados no cristal. Exatamente. A forma que os átomos se organizam dentro de um cristal é o arranjo atômico, né? A posição e distanciamento dos átomos. Quantas classes que a gente tem no total? 7 classes. São elas: cúbico ou isométrico, tetragonal, trigonal ou ortorrômbico, romboédrico, ortorrômbico, hexagonal, monoclínico, triclínico. Beleza? Fez sentido? Qual que é a diferença de uma para outra? Tamanho das arestas, os eixos A, B e C, né? Sendo que o eixo C é normalmente o eixo maior e o eixo A é o eixo menor. Então, a gente tem organizações que são de mesmo tamanho e que fazem 90 graus entre si, que é o sistema cúbico, né? O isométrico. Tem os tamanhos diferentes, mas fazem 90 graus, ortorrômbico. Tem os mesmos tamanhos, mas tem um eixo maior, é o trigonal ou romboedro, e o sistema hexagonal, beleza? Tem o mesmo tamanho, mas tem um ângulo inclinadinho, monoclínico. Aliás, tamanhos diferentes, desculpem, um inclinadinho, monoclínico. Todos tamanhos diferentes e todos inclinados, triclínico. Eu devo ter esquecido um aí, porque eu senti que eu falei só 6. Mas a lógica é o tamanho e ângulo entre eles, beleza? Essa é a organização atômica, não tem outras formas para a gente encontrar no cristal, a não ser que seja um cristal muito especial vindo lá de Plutão, né? Plutão da vida assim, então bora lá. Hoje nós vamos falar de hábitos e agregados cristalinos. O que é um hábito, né? O hábito é o conjunto de atividades diárias que uma pessoa tem o costume de fazer. Mentira. Hábito é, como a própria palavra sugere, a forma externa que normalmente um mineral apresenta. Então, imaginem só vocês. Se um cristal tem o sistema cristalino cúbico ou isométrico, que é o nomezinho dele, como que vocês acham que a forma externa desse cristal vai ser? Alguém tem alguma ideia de como que ele pode ser? Em forma de quê? Muito bom, em forma de cubos, né? Porque se a forma interna dele é um cubo, a forma externa nada mais é do que a réplica da organização sistemática e repetição infinita dessa célula unitária cúbica. Então, acaba dando um cubo, né?
Tranquilo? Existem várias outras formas e hábitos que a gente vai estudar hoje. E é isso aí. Agregados cristalinos são o conjunto de minerais com formas específicas. Em alguns casos, a gente pode falar da forma de um mineral. Em outros casos, eu falo de um conjunto de minerais com uma forma característica. A gente vai entender um pouquinho melhor, mas a ideia é o seguinte: se eu consigo falar de um mineral único e da forma externa desse mineral, eu estou falando do hábito desse mineral. Do agregado cristalino, eu estou falando de um conjunto de minerais formando uma estrutura que assemelha alguma coisa. Por exemplo, essa imagem que está aí para vocês na tela parece uma florzinha, né? São várias agulhas de um mineral partindo de um mesmo ponto, irradiando de um mesmo ponto. Então, esse é um agregado cristalino de vários minerais, dando uma forma característica para esse mineral que está aí em exibição. Beleza? É isso que a gente vai estudar hoje. Bora para lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre hábito são as formas das estruturas externas. Eu falei para vocês que o sistema cristalino, né, a estrutura interna desses minerais, ela é composta por átomos que se organizam de uma maneira regular, tá? E essa maneira regular, ela vai se empilhar infinitas vezes até formar o mineral. A forma externa desse mineral costuma refletir ou ser o reflexo da estrutura interna desse mineral. Acontece que existem vários fatores para se formar um mineral. O que depende da formação de um mineral? Primeiro deles, temperatura. Quanto tempo o mineral se formou? Minerais que se formam com pouco tempo são muito pequenos ou com pouca estrutura. Minerais que se formam com muito tempo, ao longo de muito tempo, resfriamento lento, eles são muito grandes e costumam ser bem desenvolvidos. Minerais formados em ambientes onde tem muita pressão ou pouco espaço não conseguem criar faces cristalinas bonitas como essas que a gente está vendo. São palavras que a gente vai ver agora. Bom, então a ideia é, primeiro, para a gente formar um mineral, tem que ter disposição dos elementos químicos que formam aquele mineral, está na condição certa de pressão e temperatura, depende do espaço para formar esse mineral e o tempo que ele levou para formar. Quanto mais tempo ele levar para formar, maior e mais bem formado vai ser esse mineral. Porque ele pode organizar tudo com calma, sair organizadamente, todo mundo enfileirado certinho, cada átomo no seu lugar. Falou, opa, errei aqui, vou para lá. E acontece que eles se organizam tão bem e costumam exibir a face externa bem formada. Esse plano da face externa, né, que é essa parte brilhante que a gente tem aí, é o que a gente chama de face, tá? É uma face do mineral. Face é esse plano contínuo em um dos lados do mineral, costuma dar um maior brilho que a gente vê dentro dele, né? E ele é suave, você não vê um... Olha que bonitinho aqui embaixo, como tem essas faces aqui suaves, tá vendo? Acho que não dá para ver porque eu não passei o mouse no lugar certo. Aqui, ó, suave, suavão, tá bom? Aqui, ó, tranquilo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode falar sobre hábito é se as faces desse mineral estão bem formadas. Não é tão comum eu encontrar minerais bem formados desse jeito, né? Nesse nosso mundo imperfeito, tudo errado, dando problema o tempo inteiro. Não era de se esperar diferente das rochas. Até porque são tantas variáveis que definem a estabilidade química, térmica e física desses minerais que é mais comum eu encontrar minerais sem ter faces bem desenvolvidas. Beleza? Então, a qualidade das faces desse mineral é uma primeira característica para a gente entender o processo de formação dele. Então, esse hábito, que vai ser a tal da forma que ele se cristaliza, incluindo irregularidades, vai levar em conta a presença dessas faces cristalinas. Então, vamos lá. A qualidade do desenvolvimento desses planos externos, né, pode ser descrita, por três termos. Esse primeiro aqui, quem quer chutar? Tira assim, nem faz sentido eu pedir para vocês chutarem, é um conhecimento completamente novo. Palavra linda. Euédrico, tá? Euédrico. Vamos ver aqui, ó, a palavra euédrica, de onde que vem? Não sei de qual língua é essa, não. Mas, enfim. Euédrico. São cristais bem formados, com faces nítidas e facilmente reconhecíveis. Olha esse dadinho aqui. Isso é um cubo de pirita. Pirita é o sulfeto de ferro, FeS2.
tá? Então, essa pirita, ela tem as faces muito bem formadas, toda bonitinha, toda Nicolas Cagezinha, detalhadinha aqui, linda, lisa, plana. Beleza? A gente consegue identificar as faces do cubo com muita perfeição. O segundo termo, cadê? Ah, é aqui. É um meio termo. Tem parte de faces muito bem formadas. Olha que bacana essa parte aqui, que linda, que maravilhosa. E aqui tudo fraturado. Que mineral será que é esse? Como é que chama essa qualidade das faces dele? Subédrico. São minerais que apresentam algumas faces bem formadas e outras não. É um termo intermediário, bom? E por último, um mineral ali sem forma nenhuma, que ele é um quartzo, né? Um quartzo rosa, bacana, olha só. Excelente peso de porta e peso de papel. A gente vai chamar de anédrico, sem forma, tá bom? São grãos minerais que não possuem faces nítidas. A gente não consegue identificar aí os planos externos desse mineral. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar as nossas formas externas, os hábitos do sistema cúbico, ou também chamado de sistema isométrico cristalino. Que tipo de figuras externas a gente espera encontrar? A gente viu isso na outra aula lá, né? São figuras que retratam distâncias iguais de um ponto que passa no meio do cristal, não é? A gente viu o cubo, a gente viu o octaedro, a gente viu dodecaedro e a combinação em qualquer quantidade dessas faces, né? Então a gente pode ter sobreposição de formas no mesmo sistema cristalino. Tendo aí o intercrescimento para desafiar a lei da física que de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que continua sendo verdade, mas fica parecendo que não. Olha que legal. Tá vendo esse pedacinho aqui no meio? Parece que tem um pedacinho de um cubo saindo daqui de dentro desse mineral. Na verdade, não é, né? O arranjo atômico, quando a gente tem uma posição específica, a gente pode aproveitar aquele mesma linha de átomos, né, para formar outro cubo dentro dele. E como os átomos são mais espaços vazios do que sólidos preenchidos, isso acontece de uma maneira muito bonita na natureza, né? E a gente até vai ver isso depois, os intercrescimentos e geminações. Octaedro, como que é o octaedro? Qual que é a característica do octaedro? São duas pirâmides de base quadradas opostas em sua base, né? A ideia é que de uma ponta a outra, do meio para cá e dali para cá, tem sempre o mesmo tamanho. Então, a pirâmide de base quadrada, que tem a mesma altura que a distância entre os vértices, as arestas, ela vai ser chamada octaedro. Quem aqui já jogou RPG? Quem aqui sabe o que é RPG? Ou isso aí ninguém joga mais? Tem RPG, hoje se bem que joga RPG no computador e videogame, né? Antigamente era no tabuleiro. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é coisa de gente muito nerd, tá? E aí tinha uns dados que eles eram esses octaedros, é o dado de 8 faces. Né? Edro, a gente já falou que é faces e octa vem de 8. Ao invés de jogar um dado com 6 lados, jogava esse aí que tinha 8. Aí podia tirar uns números maiores, isso é bem legal. Bora lá. Dodecaedro. O que era um dodecaedro? Era uma forma do sistema cúbico externa, né, com 12 lados iguais. Então são 12 losangos desse aí bonitinho encaixados. O mineral clássico que forma dodecaedro são as granadas, tá? A granada é um mineral clássico nesse sistema dodecaedro, que ela tem o sistema cristalino cúbico e a forma externa de dodecaedro parecendo uma uva, né? Uma uva passas, né? Aquela coisa que você vê assim meio perdida lá nas comidas de Natal. Olha a carinha dela, igualzinho. Aproveitando a época aí, beleza? Então, dodecaedro, essa coisa complicada. É você pegar um ponto mais alto até o ponto mais baixo, medir a distância, vai ser a mesma dos pontos laterais e dos pontos aqui no meio, né? Então, significa que é do sistema cristalino cúbico e a forma externa é o tal do dodecaedro. Tranquilo? Beleza até agora? Simples, simples, simples. Simples Beleza. demais. Todo mundo entendeu? Então, quais são as formas do sistema cúbico para a gente rever aqui? Cubo, octaedro, dodecaedro. Ótimo. Próxima forma, prismático. O hábito prismático é quando um mineral aparece parece um prisma, né? O que é um prisma? Prisma é uma caixa de leite ou qualquer outra coisa parecida, né? São os cilindros, os tubos. Só quando a gente tem uma base, que as distâncias na base são as mesmas, né? Tem tudo o mesmo tamanho. E aí essa figura, ela vira 3D. É quando a gente puxa o desenho 3D do Paint.
Então, uma das direções é mais longa do que as outras duas. As outras duas têm o mesmo tamanho. Meu Deus do céu. Aí forma esse prisma do lado, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é água marinha, tem essa coloração azulada bonita, né? O berilo tem o sistema cristalino prismático, e a água marinha é um tipo de berilo. Mas por ser estriado, talvez seja uma turmalina. Tem que pegar na amostra de mão. Ah lá, tudo berilo. Olha que lindo. Olha o sistema prismático aqui. Qual que é a diferença desse prisma para esse prisma? Que torna esse texto aqui um pouco errado. Vocês estão vendo aqui onde está o erro? Descubra onde o professor errou. Essa direção que eu estou passando o laser aqui é a mais alongada? É a direção diferente? Vocês estão vendo aí? Essas três direções no meio são as mesmas, não são? Aqui, no caso, a direção diferente, ela não é mais longa do que as outras, ela é mais curta. Então, mesmo sendo mais curta, ainda é um prisma. Por quê? É uma figura que a gente repete ela ortogonal à direção da área dela, né? E obtém o prisma. Só que a direção do comprimento aí mais curta é a direção do prisma mesmo. Esse daqui, ó, o prisma está mais longo, ó. Opa. Esse é o mais comum, o outro é menos comum. Então, o mineral prismático possui uma direção mais longa ou mais curta do que as outras. Isso é um prisma de base achatada. Olha esse aqui que bonito. Opa, esse aqui que tem esse triangulinho, isso aqui é a turmalina. A turmalina é um mineral também conhecido como lixeiro do mundo. Mentira, só eu que chamo ela assim. É porque tem todos, você vê a fórmula química da turmalina, tem todos os elementos possíveis na fórmula química dela, em todas as organizações possíveis, desde boro, que é uma coisa que a gente nem vê nos minerais, até cálcio, tório, sei lá, pensa em algum mineral, algum elemento que vai ter na turmalina. E ela tem forma prismática e é bem característico essa base triangular arredondada, tá vendo? Da turmalina. Isso é bem característico mesmo. Aqui, ó, a gente tem um famoso topázio imperial, que é um mineral gema famoso do Brasil, que é encontrado na região de Ouro Preto, Mariana, aquela parte das Minas coloniais, né? Nas cidades históricas ali para o sul de Minas Gerais. E aquela região a gente tira esse topázio que tem essa coloração dourada chamada de topázio imperial. E as amostras de alta qualidade costumam valer um bocado de dinheiro. O pessoal não costuma encontrar muito mais não. Agora são só as pequenininhas, meio detonadinhas, né? É um mineral bonito, bacana. Topázio, a gente já falou de dureza aqui, não, né? É um mineral que é utilizado em escala de dureza de mineral nas escalas mais altas, né? A escala vai de 0 a 10, o topázio é um mineral com dureza 8, tá bom? Então vamos lá. Bipiramidal. A gente ainda está nas formas do sistema cúbico? Não, a gente está nos hábitos em geral, né? Bipiramidal. Qual que é a diferença da bipirâmide para o octaedro? O que vocês acham? Ó, a bipirâmide. Tem uma pirâmide para cima e a pirâmide para baixo. Praticamente a mistura do Egito total aqui, né? Uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Essas formas são muito lindas, né, galera? Mas vou confessar para vocês, encontrar um mineral com essas formas bonitas assim é raríssimo. Por isso que vira colecionador. Você vê eles mesmo, está tudo quebrado, tudo detonado. Qual que é a diferença de uma bipirâmide para um octaedro? Quem sabe dizer essa? Valendo 10 pontos, mentira. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido 10 pontos para ninguém. A bipirâmide, a diferença para o octaedro é que olha o tamanho do comprimento dessa altura da pirâmide. Não é o mesmo do tamanho aqui dentro. Então, o sistema cristalino de uma bipirâmide não pode ser o cúbico. Por quê? O tamanho das arestas que passam no meio da figura são diferentes dos tamanhos que dão para fora na parte de cima da figura. Se tem tamanho diferente, pode ser o sistema cúbico isométrico? Não, né? Só pode ser os outros sistemas, os prismáticos, romboédrico, hexagonal não dá pirâmide, né? Esqueci o nome do outro. Ortorrômbico. Beleza? E olha essa outra aqui. Mesma coisa, né? A posição que é diferente, que é a base da pirâmide. Cadê meu laser? Ah, tá aqui. A base perpendicular à base da pirâmide é menor que as arestas que estão do lado. Então, a bipirâmide pode ter qualquer tamanho. O octaedro tem que ser
tudo do mesmo tamanho, tudo igual. Tranquilo? Tranquilo. Bora para frente. Olha que lindo, esse aqui parece mais o pinacoide, né? Aquele trem que é meio avacalhado, mas não é não. Aquela estrutura que a gente falou que quando você não sabe o nome se chama de pinacoide. Esse aqui, ó, a ponta de lança rosa, maravilhosa, ó que gracinha. Olha aqui um cristal intercrescido no meio dele. Parece até que tá saindo um calombo de dentro dele, né? Tipo um gêmeo siamês desse mineral. Enfim, estamos aqui, bipirâmide, são as formas de duas pirâmides, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, tá bom? Aí, ó, aqui um sistema combinado de bipirâmide mais o ortorrômbico ou tetragonal, né? Que é aquela parte diferente do eixo, ó. Aqui tem a pirâmide, esse comprimento aqui é diferente do eixo de lado aqui. Parece um pedaço de carne, isso aqui deve ser uma titanita. Titanita que dá essas cores normalmente carne. Tem que olhar na minha cola de minerais, eu não sei cadê. Beleza? Lindo demais. Sistema romboédrico pode apresentar a forma externa romboédrica. O que é um romboedro? Alguém sabe o que é um romboedro? É essa forma aí, eu não sei explicar de outra forma, não. O romboedro é isso aí. É, é um paralelepípedo, né? Uma caixa que foi inclinada, empurrada, foi cisalhada, para quem viu a aula de cisalhamento aí, ó. A gente pega aqui a caixinha bonitinha e empurra a base de cima dela, ela fica uma caixinha inclinada. Isso é um romboedro, tá? Ele tem faces paralelas, tanto desse lado, quanto de cima, mas você vê que ele tem um eixo interno inclinado. O mineral clássico dessa forma hábito romboédrico é a calcita. O que é a calcita? Calcita é o carbonato de cálcio, principal constituinte das rochas calcárias. Ela e a amiga dela, a dolomita, o carbonato de cálcio e magnésio, são os dois principais carbonatos que compõem as rochas calcárias, que um dia podem virar mármore ou não, que a gente usa para extrair, fazer cimento, etc. Então, essa é a forma da calcita. Ah, Léo, por que eu nunca vi isso aí no mundo? Porque quando você tem um monte deles na rocha e eles estão num pedacinho bem pequenininho, a gente realmente não consegue ver um cristal bem formado desse jeito. É bem difícil, né? Aqui tem que ter uma condição bem especial, imagina. Esses minerais que a gente vê em coleção, que é do tamanho de uma mão, precisa de um ambiente que ele vai se descobrir com muito tempo, vai se explorar, vai crescer em todas as direções com calma, se organizar. É muito difícil na natureza encontrar cristais bem formados desse tamanho. Mas quando a gente pega na lupa, no microscópio, a gente consegue identificar essas feições. E existem outras maneiras de diagnosticar a presença desses hábitos e formas externas. E uma vez que a gente viu, é batata. Ajuda a identificar um mineral que a gente pode continuar a descrever sem fazer análise química destrutiva, tá bom? Outro hábito, acicular. O que é acicular? É em forma de agulha, parecendo um prisma, tá? Olha que coisa interessante. Isso aqui fica parecendo várias agulhinhas formadas assim. Você põe o dedo aqui, ah, beleza, fura igual a agulha mesmo. Né? Então a gente tem os minerais aciculares, que é o hábito quando a gente encontra um cristal na forma de agulha. Olha só, esse conjunto aqui não está parecendo aquela florzinha do primeiro slide, né? Tem um monte de agulha espalhado, parece mais jogos mortais, né? Um monte de agulha passando assim, que é aquele mundo de agulha que as pessoas tinham que pisar lá para pegar a chave. Tá bom? Aí, acicular em forma de agulha. Capilar em forma de quê? Cabelo. E vocês vão achar isso estranho, né? Nossa, mineral em forma de cabelo. Esse mineral aqui é clássico, tá? É a serpentina em forma capilar, assim. O nome desse mineral é serpentina. É um mineral de magnésio, tá bom? Composto por magnésio, ó. Serpentina mineral. Jesus. É um óxido de magnésio muito complicado. Silicato de óxido de. Oh, silicato de óxido. Silício e oxigênio formando silicato de magnésio, principalmente, mas pode ter a presença de outras coisas aí. É um mineral metamórfico, costuma dar em áreas metamórficas, ou rochas com alto teor de magnésio. Quais eram as rochas na Terra com alto teor de magnésio? Rochas mantélicas ou de afinidade mantélica. O que significa dizer que uma rocha tem afinidade mantélica? Que aquela rocha, quando ela se formou, ela tem uma composição original parecida com a do manto. Pode ter sido, não essa, mas pode ter se formado pela fusão parcial do manto numa área de rocha basáltica, uma intrusão do tipo hotspot numa área de pluma,
né? Uma área que não é característico da crosta, uma rocha mantélica, tem muito magnésio. Rochas na superfície não costumam dar magnésio. O magnésio em superfície, ele só aparece nas rochas sedimentares na forma de carbonato quando tem precipitação. Tá bom? O mineral silicato não é comum ter magnésio na estrutura. Então, beleza, rocha de afinidade mantélica, tá aí. Por que essa aí não é mantélica? Porque ela sofreu metamorfismo. Então, a serpentina é um mineral normalmente metamórfico, característico do metamorfismo de regiões com concentração alta de magnésio nos minerais, tá bom? Essa forma capilar desse hábito aí é porque parece um cabelo. Só que não se deixe enganar, esse cabelo mata, é silicose pura. Isso aí são fios de mineral. Corta, tem dureza, isso sai rasgando o sistema respiratório. Esse mineral, a serpentina, né, ou a crisotila, que é uma amiga dela que não é capilar, que é maciça, eram os minerais usados para a produção de telhas de amianto, né, aquela telha mais antiga que esquenta pra caramba e era tóxica por causa disso. Quando pegava a forma, a capilar dela, ela soltava esses cabelinhos dela, o pelinho, que é uma forma do mineral lá, e as pessoas respiravam isso. Isso provocava a silicose, né? A presença de silício, como chama? Sílica no sistema respiratório, tá bom? A gente vai estudar um pouco de geologia médica, nós vamos falar só de silicose praticamente. Silicose poluição. Quem tá acordado aí ainda? 3h40, vambora. Tabular, sistema tabular. Como que é um cristal tabular? Parece uma tábua, né? Um cristal achatado como uma tábua. Olha que coisa bonita. Parece realmente um tabuleiro, né? Você pega um tabuleiro assim, ele tem espessura, ele tem um planinho bacana. É como se fosse o celular de vocês. O celular de vocês, ele tem uma forma tabular. Nesse caso aí, tem um intercrescimento de diversos cristais tabulares na mesma amostra, né? Então, a gente tem a presença aqui, ó, de várias tábuas. A gente consegue... Ih, meu Deus! Volta. A gente consegue identificar... Ih, meu Deus, hoje tá difícil. A gente consegue... Ah, eu tava apertando o botão errado. A gente consegue identificar aqui a forma tabular desses cristais, tá bom? E aí tá aqui, sistema tabular. Belezinha? Belezinha. Vamos pro próximo. Espera aí que eu abri um trem errado aqui. O que eu abri aqui? Ah, tá. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vamos lá. Laminar. O que é um hábito laminar, né? O que é um mineral com hábito laminar? O que vocês acham? Que se assemelha com a lâmina. Nossa Senhora! 10 pontos para a Grifinória. Que se assemelha a uma lâmina, né? Por quê? Porque ele é extremamente achatado em folhas mais finas e ele é bem alongado numa direção. Então, tem uma direção alongada como um prisma, mas uma das outras direções ela é muito curta, ela é achatada. Esse é o sistema ortorrômbico, né? Que tem os 3 eixos ortogonais entre si, mas tem tamanho diferente, parece aquele sistema cristalino. Esse mineral aí é a silimanita. Não, silimanita não, desculpa, cianita. Silimanita é amiga dela. A cianita é um mineral classicamente laminar de coloração azul, que representa zonas de mais alta pressão. Tá? A cianita está presente quando aumenta a pressão em alguma região de formação mineral. Não especificamente só alta pressão, mas costuma dar em zonas com pressões maiores. A cianita, ela tem mais 2 irmãs, né? Ela tem a silimanita e a andaluzita. Esses 3 minerais são óxidos de alumínio e silício, né? Então, alumínio silicato puro, alumínio, silício e oxigênio, tá? E a variação da estrutura delas são polimorfos, todas têm essa mesma fórmula, a fórmula química, né? Al2SiO5. A fórmula química delas é a mesma e a única coisa que muda dentro delas é o quê? A estrutura interna da organização dos átomos, o que muda toda a propriedade do mineral. E a organização interna desses átomos é um produto direto da alteração da pressão e temperatura. Andaluzita é o mineral de mais baixa pressão que tem, que não é comum, baixa pressão e baixa temperatura. A silimanita é a de temperatura mais alta e a cianita é de temperatura intermediária com um pouquinho mais de pressão, né? E aí tem aqueles diagramas de fase deliciosos que tem
a temperatura, a pressão, e a gente vê as fases estáveis lá no meio, aquela coisa físico-química que a gente vai falar um pouquinho depois de novo, tá bom? Então tá. Então tá bom então. Peraí. É aqui. Agregados. Agregado, como todo mundo sabe, é aquela pessoa que chega e fica na nossa casa e nunca mais vai embora. Tá? Vira um agregado da nossa casa, um agregado das nossas famílias. Então, agregado de mineralogia é muito parecido com essa noção. São agrupamentos ou associações de cristais de minerais, né? Que tem um aspecto característico. Olha esses três aí principais. O primeiro parece uma florzinha, ou parece uma bomba congelada, né? Estourou e congelou no tempo. Tanto de agulha espetada ali no meio. O segundo tem um monte de grão de cristal juntos, né? Vários cubos. Desculpa, gente. Vários cristais desses cubos aí juntados. E o último parece o quê? Uma flor. Flor não é um tipo de agregado, mas é muito bonito. Então tá aí. São vários. Aqui são minerais tabulares alinhados concentricamente, né? De um ponto único, que fica lembrando uma flor. Isso é bonito demais. Isso é natural, isso não é feito pelo homem, tá? Isso está aí na natureza. Então, vou começar o primeiro tipo de agregado. Bom, o primeiro tipo de agregado é o tipo mais simples. É aquele assim, não estou vendo grão, não estou vendo nada, mas eu acho que isso aqui é um mineral. Não é uma rocha, é um mineral com vários grãos. Então, o mineral, ele não tem faces cristalinas, ele é o quê? Anédrico, né? E os grãos minerais, eles são muito finos, tá? A gente não consegue distinguir a olho nu. Tem grãos minerais muito finos, então a gente vai chamar esse mineral de maciço. Por quê? Porque eu não estou vendo nada, aí é um maciço. Tá ótimo, maciço de mineral. É mais tranquilo de observar dessa forma, mais difícil de dizer qual mineral que é. Né? A gente costuma encontrar olivinas dessa forma. Olivina é um mineral de baixa concentração de sílica, de afinidade ígnea, rocha ígnea, tá? Ali da base da crosta oceânica, topo do manto. A gente encontra uma rocha ígnea do fogo, beleza? Então tá bom, verdinha desse jeito aí, ó. Granular. O que é o hábito granular? Diferente do maciço, eu estou vendo grãos, estou vendo vários grãos. Nesse caso aí, são os grãos de cubinhos de pirita, né? Cubos e octaedros de pirita dentro de um quartzo, envoltos num quartzo. Então, esse tipo de agregado é um agregado que todos os grãos são euédricos a subédricos, mas normalmente euédricos. O que era um grão euédrico? Todas as faces cristalinas bem formadas. E o tamanho desses grãos pode variar de 2 a 10 milímetros. Então, a gente tem aí, ó, 2 a 10 milímetros, né? 2 milímetros a 1 centímetro, que é o tamanho de cada grão para a gente chamar de agregado do tipo granular. Tranquilo? Tranquilo. Ó, que bonito. Parece até uma pipoca, dá vontade de comer. Tem um pessoal que faz umas decorações com joia, que tem uns enfeitezinhos com a pirita granular que dá um baldinho de pipoca. Você faz o baldinho em cima, põe esse formato da pirita aí, que é essa pirita granular por cima, fica parecendo um baldinho de pipoca. É um excelente enfeite adorno, recomendo demais. Todo mundo tem um 77 desses, que fica muito legal na parede da casa. Pena que não tem lugar para pôr na parede. Enfim. Drúsico. Quem conhece essa palavra? Drúsico. Cavidade preenchida por cristais euédricos. Qual que é a diferença do drúsico para o granular? O granular, a gente tem tamanho definido com todos os cristais euédricos de 2 a 10 milímetros. O drúsico, ele tem uma conotação genética. O que significa conotação genética? De como que ele se formou. Como que forma um mineral presente num cristal drúsico, né? A drusa, e às vezes também chamado de geodo, tá? Que é bem parecido, é uma cavidade preenchida por cristais. Imaginem vocês que você é um magma. Mentira, você não é um magma. Imagine que você tem lá um magma. O magma é uma rocha fundida, né? Tem muita coisa fundida. Opa! Tem muita coisa, ó, surpresa. É uma rocha fundida, muita coisa fundida ali no meio. O que tem no meio das misturas quando elas normalmente estão fundidas? A gente sempre vê percolação de fluido, né? Tem gás, tem água, tem um monte de coisa. Não tem uma mistura dessas coisas derretidas que não tem mistura de ar. Quem aqui cozinha sabe, quando está fazendo um doce ou um molho, vai cheio das bolinhas pipocando lá no meio do molho que está fazendo. Isso são as bolhas de ar e a parte de água que tem naquela mistura saindo para fora, né? Essas bolhas, quando a gente está falando de um magma, estão lá numa temperatura muito alta, em bastante profundidade. A rocha fundiu, né, derreteu e ficou lá embaixo. Aqui é a superfície, tá? Ela não saiu na superfície, ficou lá na dela. Começou a cristalizar. O que acontece? Parte dessas bolhas, desses fluidos,
gera uma estrutura que consegue cristalizar ali em volta e proteger um pedaço desse magma. E aí você gera tipo bolsões, como se fossem várias bolhas espalhadas ali no meio, protegidas da parte de fora. A parte de fora cristaliza na velocidade dela. A bolha que está isolada, e é um conceito que a gente usa bastante hoje, né? Ah, a minha bolha, né? O meu círculo social aqui em volta. A minha bolha fica isolada e vai cristalizar no tempo dela. Então, o que ela vai ter mais do que o resto das rochas que se formaram ali? Muito mais espaço, né? Principalmente em relação a tudo que está confinado para fora. A bolha, você tem um espaço livre para crescer os minerais. A gente vai ter um pouco mais de tempo, então esses cristais vão ter tempo e espaço. O que isso gera? O Godzilla, né? Ele vai crescer lentamente com tamanhos muito grandes, apontando para o centro dessa bolha, e essa cavidade, né, preenchida vai se chamar drusa ou geodo. Em alguns outros casos, já tinha o buraco, a bolha virou um buraco, depois preencheu com um fluido tardio e cristalizou com o que sobrou lá dentro, beleza? Então, quando a gente repara aqui, ó, que tem uma capinha em volta, né, protegendo essa bolotinha aqui desse mineral, que é ametista, tá? Ametista é o quartzo roxo. Quartzo é SiO2, beleza? Então, é só uma outra forma do quartzo com a presença da ametista. E a ametista, ela tem essa coloração roxa devido às impurezas dela. Inclusive, grande parte da coloração dos minerais é por causa de impureza, tá? A gente vai falar isso depois. Enfim, então, a gente tem esse mineral muito bonito no formato de drusa. Deixa eu mostrar o outro aqui. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó, um geodão, tá vendo? Essa aqui é a rocha protegida em volta. E aqui tá como que esses minerais crescem. Ó como é que vira a cavidade bonita. Tem uma parte assim do quartzo que ainda tá mal formada na base e depois vai tendo mais espaço. Por quê? Se isso aqui cristalizou, perde parte do líquido que estava lá no meio na parede e aumenta o espaço para ele crescer nessas pontas melhores aqui. Então a gente tem essa coloração roxa com a base branca, isso é quartzo, tá? Chama ametista, a variação roxa do quartzo. Olha a forma aqui em volta dela protegida, muito bonito. Tem lugares que esse pedaço desse geodo tem mais de 2 metros de comprimento, né, de altura. E tem uma galera que faz altar com geodo, que fica bem legal. A galera corta assim, coloca os santinhos lá dentro para levar para casa e ficar orando dentro da ametista. Um geológico. Bora para o próximo. Micácio, né? Quando o agregado se separa em placas finas, como na mica. O hábito micáceo é bem característico de minerais de mica. Eu não sei se vocês já viram uma mica, né? Muscovita, biotita, petalita, enfim. São minerais com esse hábito que parecem folhinhas de papel, folhas bem fininhas. Ó, repara que cada cortezinho desse aqui é muito fino. Vocês não viram? Relaxa, a gente vai ver na aula prática, tá? Inclusive, eu tenho que ir lá gravar a aula prática de vocês. Aí o que acontece? Você consegue pegar a folhinha e separar, como se fosse eu ia falar as páginas da lista telefônica, mas aqui ninguém tem idade para ver lista telefônica. É um caderno. Imagina um caderno de vocês, vocês vão pegando folha por folha, né? Um post-it que você vai arrancando aquelas folhinhas. A mica é bem parecido. Por quê? Porque a estrutura cristalina dela é formada em várias cadeias de átomos separados por forças fracas entre as placas. Isso reflete na estrutura externa com o hábito micáceo, é o hábito de mica, tá bom? Hematita também pode dar o hábito micáceo, inclusive essa aí é uma hematita micácea. Hematita é o óxido de ferro, Fe2O3, tá? Fe3, calma aí que agora eu confundi as fórmulas. Fe2O3, O2. Eu esqueci a fórmula da hematita, não é possível? Não é possível. Fe2O3. É isso mesmo. Eu estava falando era da magnetita, que é a amiga da hematita, que não é a hematita. Né? Enfim, Fe2O3. São 2 ferro 3 para 3 oxigênio menos 2. É isso mesmo. Então, Ô, hematita, Léo, ó. Oi. sempre que tiver essas divisões, assim, igual você falou, folha de caderno, vai ter a denominação. O nome é de mica? Vamos chamar de mica, sim. Que aí fica. Toda vez que você pegar um mineral que você consegue esfoliar ele, parecer nesses post-it, a gente vai chamar ele de hábito micáceo, tá bom? Era muito comum usar muscovita, que é uma mica, para fazer isolante, né? Excelente isolante, péssimo condutor elétrico e de calor. E a gente via muito na produção de fio, tubo, enfim, para isolar material.
Toda vez que você vê um mineral desplacando, você vai chamar de micácio. O hábito do mineral é micácio. Costuma ser um agregado porque são vários minerais laminares aglomerados em forma de mica, né? Então, o hábito individual é a lâmina, né? Laminar. O agregado, que é o conjunto dessas lâminas grudadas, nesse caso aqui é o micácio. Não é sempre que minerais laminares vão dar hábito micácio, mas nesse caso aí sim. Tá bom? Beleza. Calor. Vamos pro próximo. Ô, gente, eu fico apertando o botão de passar, só que eu tô com o negócio fechado aqui para baixo. Aí não resolve muito. Lamelar. O que é uma lamela, né? É um agregado tabular ou laminar, como folha de um livro. Nesse caso aqui, que eu falei da folha de caderno, para mim parece muito mais que esse daqui, né? Eu não sei se para vocês a sensação é a mesma. Esse aqui desplaca. Esse aqui não desplaca, né? Isso aqui parece uma coisa, né, prensada. É uma palavra estranha de usar nesse treino, não, enfim. É um agregado de cristal tabular ou laminar que não se tem a facilidade de destacar uma folha da outra. Aí, nesse caso, a gente vai chamar esse hábito de lamelar, que parecem lamelas, tá vendo? São várias lamelas finas, mas aqui eu não consigo destacar elas. Essa é a diferença do hábito lamelar para o micácio. O micácio, você tira as folhinhas. O lamelar, não. Tá bom? Fibroso. O que é um hábito fibroso? A gente viu o hábito capilar de um mineral, não é? O hábito capilar é individual de um grão mineral, de um único fio que está lá bonitinho. Claro que não é comum eu encontrar um único fio de mineral capilar, né? Então, o que acontece? Eu tenho várias fibras minerais. Na verdade, não são fibras, mas parecem fibras. Por que parece fibra? Parece um tecido, né? Um sofá rasgado, umas blusas rasgadas. As coisas de pano mesmo. Só que isso é mineral, não é um tecido. Então, esse hábito aí é o tal do hábito fibroso, que é um conjunto de unidades capilares que lembram as fibras paralelas de uma roupa, de um tecido, tá bom? Parece dente de baleia. Não sei se alguém aqui é viciado em assistir National Geographic, eu adoro. Parece aquela parte dos dentes da baleia adaptado para filtrar água, sabe? Podia ser o hábito baleias. Mas não, chama fibroso, tá bom? Não vou inventar moda, não. Hábito fibroso, cristais capilares parecendo fios paralelos. Radial, parece uma bomba congelada. Ah, eu falei dessa bomba lá. Lembra daquela florzinha lá no começo? Qual que é o hábito individual de cada mineral que está dentro desse agregado? Acicular. O que é um hábito acicular? Em forma de agulha. Para lembrar todo mundo de tomar a segunda dose da vacina, hein, galera? Um hábito acicular aí quando a gente pega várias agulhas, radia elas para fora, a gente tem um agregado radial, que é tudo radial, né? Como se fosse uma explosão irradiando do centro para fora. É como eu faço o desenho de sol no papel, porque até hoje é a única forma que eu sei fazer, que são os raios saindo da bolinha do meio, né? Então, cristal acicular, ele gera esse agregado radial se eles partem de um único ponto central. Show de bola? Show de bola demais! Próximo, botrioidal. Aí, galera, a galera que estuda mineralogia, esse pessoal, eles gostam de analisar uns detalhes que é interessante. Botroidal ou botrioidal, e aí tem algumas discussões sobre esse tipo de termo, tá? Tem o reniforme, tem o concêntrico. São nomes específicos para dar nome para esse hábito aí. Que o mineral parece um cacho de uvas, né? É aquela coisa, se você olha para isso e acha que é um cacho de uvas, tudo bem. Tem gente que olha para isso e acha que parece um monte de rim. E assim, eu fico imaginando, quem que viu um monte de rim para falar que tem um hábito parecido com um rim? Imagina que fica vendo os feijões e imagina que feijão tem o tal formato de um rim. Fala, isso aí parece feijão, feijão é rim, então é hábito de rim. Riniforme. É ótimo, esses nomes são muito legais. Então, botroidal ou botrioidal é o hábito externo de um conjunto de minerais que parece um cacho de uvas, tá? Essa é a malaquita, é um carbonato de cobre, mas a gente vai ver muito isso em guetita, que é um mineral de ferro. Hematita também pode dar botrioidal, né? E hematita é legal a gente saber, porque hematita é um minério de ferro, é o que vale dinheiro e é bom demais para nós. Então esse hábito aí, ó, viu um cacho de uvas desse, sai correndo, mentira. Aí pega e já sabe, ó, hábito botrioidal. Não existem muitos minerais que podem gerar agregados com esses hábitos. E a verdade é que não dá para decorar todos, são muitos minerais. A gente costuma ver algumas espécies minerais desse jeito,
E isso, na prática, vai levando a gente a assimilar essa informação, tá bom? Então, o que é um hábito botrioidal? Em forma de cacho de uva, tá? Mas, enfim, se você viu que é um saco de ervilha, tá de boa. Pode ser em forma de saco de ervilha, mas chama botrioidal, tá bom? Olha lá que bonito, ó. Aí vai começar a avacalhar. Olha as bolotinhas aqui. As bolotinhas verdes, tudo tridimensional, muito bonito. Ah, Léo, mas espera aí, isso aqui não está irradiando de um ponto? Sim, mas aqui não são agulhas, a gente não vê agulha, a gente está vendo uma massa 3D fechada. Bom, esse outro aqui, ó, dendrítico. O mineral dendrítico é aquele que apresenta padrão ramificado, parecendo com a raiz de uma planta. Normalmente isso acontece quando a gente tem ferro, estanho, zinco, que são metais, na forma nativa, ocupando o espaço de um fóssil. Um dia isso foi uma raiz de uma planta, aí morreu. Aí quando morreu ficou o quê? Um buraco. O que o buraco fez? Chegou, minerais, entrem aqui, me ocupem. Mentira, né? Não é assim que acontece. Mas, enfim, depois que a planta morre, ela dá lugar para substituição por outros elementos. E, normalmente, isso é a fossilização de um ser vivo. Só que, como nesse caso não tem os minerais que vão gerar os fósseis mesmo, né? Os sulfatos, os carbonatos, enfim, a gente tem aí ferro puro entrando nesses dendríticos. Daí fica aparecendo essa plantinha. Só que isso aí é ferro nativo, na forma nativa dele. O que é o ferro nativo? É o ferro na forma natural, só ferro. Não tem fórmula química Fe2O3, não, é Fe. E aí só tem Fe aí, beleza? Costuma dar em zinco e ferro, mas também não é um hábito tão comum. A gente vê por aí, é muito bonito, né? Esse aí é ferro em quartzo, acho que é uma das amostras do Smithsonian Museum, né? O Museu do Smithsonian, que é um museu famoso que tem as amostras aí, beleza? Tranquilo, tranquilo. Hábito agregado bandado. Uau, essa é loucura. Olha que coisa bonita. Isso não é uma rocha, isso é um mineral. Ah, eu não estou vendo grão, é maciço. Beleza, é um mineral maciço. Ah, isso é um geodo, porque ele está preenchendo uma cavidade. Sim, está preenchendo uma cavidade, mas não são minerais euédricos. Ele está completamente preenchido. E preenchendo formando o quê? Bandas. Né? O que é banda? Bandas são esses planos paralelos regulares. Ó. Uma banda aqui, uma banda azul, uma banda branca, uma banda cinza, tudo de bandinha, né? Então tá tudo bandado, essa estrutura bandada toda bonitinha. Aqui tá meio concêntrico, né? Mas esse lado aqui tá bandado. Isso pode acontecer. Geralmente, pode acontecer em grãos, né, em forma granular ou maciça, e está disposto em conjuntos de bandas subparalelas. Beleza? Então, aqui a gente tem o hábito bandado. Peraí. Ah, não. Então, esse aqui é o hábito bandado, tá bom? Porque ele é bandado, está na forma de banda. Concêntrico. Ah, não, mas isso não era o botrioidal? Aí a gente tem que ver como é que é a estrutura externa dessa bolinha. Se não são vários cachos de uvas, não é botrioidal. O concêntrico é a formação dos cristais a partir de um centro em formatos de anéis. Então aqui a gente tem vários anéis, para quem assiste Naruto aí, ó, isso está parecendo mais aqueles, não é o Rinnegan, não, qual que é o outro? Ah, não lembro não. É o olho do Sasuke lá do Itachi. Enfim, é um olho vermelho do demônio. E aí, ó, o mineral ele dispõe camadas mais ou menos circulares, né? E vão espalhando de um centro para fora. Tá joia? Esse hábito, esse agregado cristalino é chamado concêntrico, porque são vários grãos minerais. Isso não é um grão mineral, são vários grãos minerais de uma espécie mineral única. Quartzo, calcedônia, que é um tipo de quartzo microcristalino, e carbonatos podem dar essa forma concêntrica, tá? Esse é bonito demais. Então vamos lá, o que a gente aprendeu hoje? Hoje a aula bem simplificada. E eu já passo exercício para vocês. Que hábito é esse que a gente está vendo aí? O que vocês acham? Sharingan, que é o olho do Sasuke. Que hábito que é esse aí? Isso é um mineral ou isso é um agregado de minerais? Para começar. Um agregado? Um agregado de minerais. Ótimo. Carol e Ananda, beleza. Ele tem as faces euédricas, face cristalina perfeita, subédrica, mais ou menos, ou anédrica, não tem face cristalina. O que vocês acham?
Agora você pegou. Ah. É difícil. Tá parecendo o quê, essa estrutura que a gente está vendo aí? O que que lembra quando a gente olha para ela? Tá parecendo um cachorro? Não. Tá parecendo um cacho de uvas? Tá parecendo um rim? Não. Eu lembrei de ramos de folha. Ah, então tá parecendo uma árvore, né? Que hábito era esse que parece com as folhas que a gente viu aqui por último? Dendrítico. Dendrito é o nome das raízes espalhando. Quando você tem uma coisa muito ramificada, a gente chama de dendrítico. É um adjetivo, tá? A gente pode falar que o nosso sistema nervoso tem uma parte dendrítica. O sistema de rios, quando ele está espalhando, é um padrão dendrítico. O dendrito costuma ser fios muito pequenos, espalhados de forma irregular, lembrando as raízes de uma árvore. Então, isso é um dendrito. Esse é o agregado cristalino dendrítico. Lembrei os ramos de folha. Não, eu lembro da raiz direto, né? Mas tá bom, tá parecendo o galho de uma árvore dendrítico. E esse aí, vamos lá. É um mineral ou é um agregado? Agregado? Um agregado, vários grãos de minerais, né? Olha que bonito esse grão. Esses grãos são euédricos, subédricos ou anédricos? Subédricos. Subédricos? Por que sub? Onde que vocês estão vendo defeito aí? Põe defeito no meu cristal, não. Cadê o defeito? É verdade. Tá As bem faces são bonita essas bem, faces, não são bem estão? nítidas, sim. Parecendo até espelho isso aí. Então, se as faces estão muito nítidas de todos os nossos grãos minerais desse agregado, ele é euédrico. Esses grãos minerais são euédricos. O agregado não. Os grãos minerais são euédricos, beleza? Bom, ó, esse aí ainda tá bonitinho. Vocês podem achar que isso é defeito, essas estrias que tem aí. Não é não, tá? É super comum em agregados de pirita, que é o sulfeto de ferro, a gente encontrar estrias nas faces cristalinas, tá bom? Então, qual que é o nome desse agregado? Grãos euédricos de 2 a 10 milímetros, formados em conjunto aí espalhado, parecendo vários grãos. É o agregado. Pode ser dois tipos. O que vocês acham? Tô aceitando duas respostas. E aí? Moninas sumiram? Foi um dos primeiros que você falou. Repete que cortou a fala. Qual que é esse agregado? Granular, drúsico, botrioidal, dendrítico, bandado, concêntrico, radial. Qual que vocês estão vendo aí? O que que parece isso? Fala agora do coração. O que que vocês estão vendo? Parece um cachorro? Não. Parece o quê? Parece cubos. Um monte de cubos, não é? Um monte de grãos cúbicos. Ótimo. Se parece um monte de grãos cúbicos, ele pode ser chamado de drúsico. Eu, pessoalmente, chamaria de granular. Tá? Granular era esse hábito aqui, ó. É porque essa aula a gente faz e a gente vai trocando as nossas interpretações na vida, né? No começo era drusa, mas é muito rigoroso. Olha o granular aqui, ó, tá vendo? É um monte de grão de cristal de pirita euédrico alinhados um dos outros. A diferença do drúsico é que não tem o limite de tamanho e é formado dentro de uma cavidade. Por que, que esse hábito aqui ele é o drúsico? Pelo seguinte, como não tem escala, eu não sei o tamanho. Tem que ver muito para lembrar esses nomes. Tem que ver muito para lembrar esses nomes mesmo. Vou fazer uma apostila para vocês. Tem uma apostila, tem um monte de apostila na internet, mas é legal. É força do hábito mesmo. Então aqui, ó, deixa eu ver. Tem até mais nome. Esses são os principais. Tem muito mais nome além desse, sabe? E aí varia. É...
Tá bom. Então, isso aqui é o drúsico. Por quê? A gente está formando aqui numa cavidade, ó. Não dá para ver a cavidade. Tem uma base aqui de quartzo, isso aqui não dá para ver a cavidade. E a gente não sabe o tamanho. Mas esse tamanho está com um zoom muito grande. Então, esse cristal é maior do que 10 milímetros, né? Mais que 1 centímetro. Então, não poderia ser o granular. Varia para o drúsico, que é o geodo, tá? Que é a ametista. Beleza? Ah lá, que bonito. Esse aqui é de grão de... Acho que isso não é quartzo, não. Isso é tipo barita. Numa base de estanho aqui, ó. Tá vendo? Os cristais são muito maiores do que 1 centímetro. Não dá para ver sem escala. Mas acreditei. Ah lá, a drúsico de novo, como é que era. Beleza? A cavidade preenchida. E aqui os cristais grandões euédricos lá em cima. Beleza? Mas tá ótimo, ó. Identificaram que são euédricos, são cubos de pirita, muito grandes, muito fácil de ver. Então, e tá ótimo já. Bora lá. E esse aí? É um hábito mineral ou é um agregado mineral? Ah, não, esse aqui ainda é o drúsico, foi mal. Esse aqui. É um hábito mineral ou é um agregado mineral? Gastura de quê? Um hábito. Hábito. Da outra foto? Essa daqui? Qual, Ananda? Acompanha comigo. Essa daqui que tá dando gastura? Foi mal. Esse aqui, pô, parece uma florzinha. Esse aqui é um fel... Ah, meu Deus. Esse aqui é um feldspato, um formado bonitinho. Esses feldspatos são legais demais. Esse feldspato ou zeólita. Depois tem que olhar na minha cola. Que eles dão as tabuazinhas bonitinhas e todos formadinhos. Esse aqui, como a Carol falou, é um hábito mineral. Esse mineral aqui é magnetita, óxido de ferro. Só que diferente da hematita, é um óxido de ferro 3. Tem ferro 2 e ferro 3. Por possuir ferro 2 e ferro 3, tem propriedades magnéticas e recebe esse nome lindo, magnetita. Qual hábito mineral é esse que a gente está vendo aí? Peraí, primeiro, ele é euédrico, subédrico ou anédrico? Euédrico. Euédrico, tá dando para ver bonitinho as faces dele, né? Ah, tá meio quebrado ali, Léo. Calma, galera. Vamos dar essa colher de chá para essa magnetita euédrica, tá bom? E qual que é o hábito que a gente viu? Acho que foi o primeiro, se não me engano. Octaedro? Octaedro. O octaedro é uma forma, um hábito do sistema isométrico, do sistema cúbico. É o octaedro. É a pirâmide que tem todas as arestas de mesmo tamanho. Beleza? Onde é que eu ponho a resposta? É aqui, ó. Octaédrico. Hábito octaédrico. E esse daqui? Vamos lá. Isso é um mineral ou é um grão mineral? O que vocês acham? Um mineral ou um agregado de minerais? É um agregado. Agregado. Ótimo. Agregado, isso mesmo. Beleza. Anédrico, euédrico ou subédrico? Vocês estão vendo faces cristalinas, bonitas e bem definidas? É agregado, isso mesmo. Tá dando para ver as faces bem definidas, planas e bonitinhas do cristal? Sim ou não? Parece pegadinha, né? A gente tem faces planares em círculos concêntricos? Não, né? Então não dá para ver as faces cristalinas aí bonitinhas. Então isso aí é subédrico, não. Isso é anédrico, tá? Eu estou vendo a superfície polida, mas essa não é a faces do mineral. A faces do mineral é a estrutura planar, paralela, bonitinha, que tem todas as estruturas internas, tá bom? Então não tem a faces dos planos do mineral, beleza? Então tá bom, qual que é o nome desse hábito? Cacho de ervilhas. É o que parece cacho de uva, muito bom. Chama botroidal ou botrioidal, tá bom? Botroidal. Eu acho que, na verdade, só existe botroidal. Eu falo errado botrioidal, que eu sempre achei mais bonito. Mas, enfim, botroidal.
é o que parece o cacho de uvas, é o hábito botroidal, beleza? Então vamos lá, ó, botroidal, todo mundo. Botroidal. É um monte de nome Esses novo, nomes galera. são muito difíceis de lembrar, né? Relaxa, é que é a primeira vez que vocês estão vendo esses nomes, não é? Então, vai ser uma questão de hábito, de prática. Tem um livro de mineralogia na biblioteca que ajuda bastante a lembrar. E esses slides eu vou deixar eles lá para vocês no Classroom. É só dar uma olhada. Inclusive, a gente acaba a aula daqui a pouco. Vocês já podem rever os slides que eu já vou colocar agora lá no Classroom. Cadê? Mineralogia. Esse aqui é qual aula? Aula 3. Aula 4, né? Nossa, está com aula 3. Hábitos e agregados cristalinos. Vamos subir o assunto, upload. Cadê? Mineralogia. Aula 3. Hábitos e agregados. Ah lá. Tá lá, que é bom que vocês já podem começar a revisar esses nomes. E aqui, galera, é força de aprendizado mesmo, tá? Estranho não é decoreba, não precisa decorar, mas vocês vão estudando e vão vendo, vocês vão acostumar com esses nomes. Quanto mais a gente praticar, melhor. Tá bom? Então, esse hábito aí é o hábito botroidal. E aqui, a gente tem um agregado cristalino ou a gente tem um hábito de um cristal? Um agregado, eu acho. Um agregado? Se for um agregado, a gente chamaria isso aí de drúsico de novo, né? Mas eu acho que a gente está falando de um cristal só nesse caso. O que é que vocês acham? Não é um cristalzão grande? Não tem tantos cristais assim igual o outro. Quando a gente fala de agregado, a gente está falando de um mundo, igual aquele aqui, ó. Olha lá, ó, agregado drúsico, beleza? Esse aqui, a gente vamos focar num cristal só. Tá vendo que não tem tantos cristais assim, igual no outro? É um ou outro. Então a gente está falando do hábito de um cristal. Se fosse um agregado, a gente voltaria para aquele drúsico. Não faz sentido? Um cristal grande, crescido numa cavidade, todo euédrico. Pode abrir o microfone, gente, não tem problema não. Então o hábito aqui, ó, eu já roubando, né? Esse cristal ele vai ser euédrico, subédrico ou anédrico? Euédrico. Euédrico. E qual que é o hábito desse mineral? Quem falou sub? Achou defeito aí, Ananda? Tururu. Cadê o defeito? Só bota defeito no meus mineral. Onde você tá botando defeito? Aqui, né? Só porque ele tá quebrado aqui. Mas esse quebrado, repara só, não quer dizer que a face está mal formada, ela está até bem formada aqui também. Isso aqui é um fratura mesmo do mineral, tá? É uma clivagem, na verdade, a gente vai ver isso depois. Então ele está quebrado, quebrou o mineral, não quer dizer que a face foi mal desenvolvida, beleza? Ele foi fraturado depois de ter sido formado. No subédrico, a gente vai ver uma coisa que não dá mesmo para ver faces. E qual que é esse hábito aí? É o hábito de viver. Quem nunca foi igual? Mentira. Vocês nem vão reconhecer essa música porque essa é da minha época. E é jeito, nem hábito. É o cúbico, forma cúbica. Beleza? A gente tem aqui o hábito cúbico desse mineral. Ó, parece um cubo, não parece? E esse aí? Mineral ou agregado? O que vocês acham? Estamos fechando, galera. Tem esse mais um. Bora lá. Mineral ou agregado? Um mineral? Se for um mineral, qual que é o hábito desse mineral? Primeiro, ele é euédrico, subédrico ou anédrico? Anédrico? Seria anédrico, né? Anédrico para subédrico, não dá para ver faces direito. E qual seria o hábito desse mineral? Aquele fibroso? Fibroso é hábito? Não. Vamos voltar lá. Eu entendi. É exatamente isso mesmo. Nós vamos voltar lá para ver, ó. Léo, eu tô bagunçando tudo na minha cabeça. É que é muito nome, relaxa. O nome do hábito é esse daqui, ó. Capilar, com fios, beleza? Se for um agregado,
Aí a gente vai chamar ele de fibroso, que aí é a junção de vários minerais, beleza? Então, o hábito individual de cada um desses minerais aqui é capilar. Capilar é uma palavra que lembra cabelo, beleza? Igual os capilares sanguíneos, os nossos capelos aqui pela cabeça. Para quem ainda tem, porque no meu caso já caiu tudo, quase careca. Agora, aqui é o hábito fibroso, tá? Por quê? Porque são vários minerais capilares. Mas a ideia é essa mesmo. Quando tem vários minerais capilares, a gente tem um agregado fibroso. Então, cada fio disso é um mineral, é um grão. Se eu arrancar um fio... Oh, gente, e é legal demais, viu? Que você pega esse mineral na mão, dá vontade de sair despelando o mineral todo, tá? Mas não pode fazer isso não, porque vai estragar o mineral. E a gente tem que guardar e preservar para as outras pessoas poderem ver e estudar, tá bom? Então, ó, tá vendo o hábito aqui? Ele é fibroso, são várias fibras paralelas, não é isso? Várias fibrazinhas paralelas. Tá joia? Último aqui para vocês. Isso é um mineral ou é um agregado de minerais? Um agregado. Um agregado de minerais com faces euédricas, subédricas ou anédricas. Euédricas. Euédrica, tá maravilhoso isso daqui. Nó, bala na agulha. E qual que é o hábito de cada um desse mineral? Já até dei aqui, ó, acicular, que é a agulha. Isso. Então, beleza. Qual que é o conjunto de minerais euédricos aciculares que partem de um ponto só para fora? Qual que é o nome desse agregado? Flor. Agregado de flor. Isso mesmo, radial, parabéns. De radiação. O que está faltando aqui para a gente, galera, é dicionário, beleza? É um pouco de aprender as palavras, acostumar com elas. Radial, tá joia? É o hábito radial. Pronto, essa aula aqui acabou, mas agora vamos falar de outras coisas importantes. Deixa eu abrir aqui o Classroom. A gente já falou agora um pouco, ó, de sistemas cristalinos, hábitos e agregados. É o primeiro passo para a gente descrever os minerais. Tem outras características que a gente vai ver neles, mas é importante que isso esteja consolidado. Eu vou passar para vocês agora o projeto de vocês. Cada um vai receber uma figura 3D para fazer dobradura de papel, beleza? Aí eu vou pegar, vou passar para vocês vão imprimir. Todo mundo tem impressora ou tem impressora não, porque eu também não tenho. Ou mora perto de um lugar, de uma papelaria que consiga imprimir num papel para vocês? Sim. Precisa ser colorido? Não, não precisa. Sim. Quanto mais fácil, melhor. Eu faço colorido para ficar bonitinho. O papel mais duro é mais fácil de dobrar, mas não precisa, tá? Não precisa mesmo. A ideia, ó, eu vou passar para vocês os desenhos para poder imprimir e na hora que vocês imprimirem, vocês vão dobrar o papel e colar, né? Cola bastão é melhor, aquelas colas Prit da vida. Mas cola normal funciona também, Durex funciona também. É só porque fica mais fácil. E a gente vai fazer esses cristais maravilhosos que a gente viu aí em 3D. E aí vocês vão gravar para mim um vídeo descrevendo vocês. Olá, turma! Esse aqui é o meu cristal. O meu cristal é do sistema cristalino isométrico cúbico. A forma dele é um dodecaedro. Beleza? Mas por que eu vim aqui nesse plano de ensino aqui? Eu esqueci o que eu vim fazer aqui. Ah, eu não coloquei para vocês aqui, não? Ah, então peraí, ó. Museu e links externos. Vamos criar aqui junto para já organizar. Material. Museu Heinz Ebert. Museu de Minerais, Minérios e Rochas. Museu de Minerais. Minerais o quê? Minérios e rochas. Eu já deixo o link aqui. Criar tema, links externos. Por que eu estou criando isso para vocês? Porque esse link aqui é muito bom para estudar, tá, galera? Vou deixar ele aqui para baixo, ó. Tá lá no plano de ensino, mas como eu sei que ninguém fica acessando o plano de ensino, apesar dele estar fácil assim, o vídeo do cristal, não, eu vou colocar ali, pode ficar tranquilo, aí demora umas 2 semanas, eu ainda tenho que postar para vocês. A gente vai clicar aqui, ó, e vai entrar nesse site.
tá? Compartilhar essa guia. Por que eu estou mostrando esse site para vocês? Porque é um excelente site de estudo que está em português, beleza? É o Museu de Minerais e Rochas. Tem um monte de coisa para vocês acessarem. E a gente vai clicar aqui, ó, banco de dados. Gente, esse negócio é bacana demais. Você procura a palavra-chave no que você quiser aqui, ó. Por exemplo, quero estudar sobre... tem material didático, viu? Para quem quiser ver alguma coisa de aula. Tem mais coisa aqui, ó. Conversão de tabela de determinação de mineral. Vamos lá, quem somos? Não é isso que eu quero, não. Banco de dados. Eu quero o hábito cúbico. Cúbico. Escrevi cúbico. Vai aparecer aqui para mim, no caso, só um mineral. Não sei por quê. Cúbico. Porque aqui está isométrico. Ó, sistema isométrico. Então, copia e cola isométrico. Buscar. Aparece aqui para mim todos os principais minerais que eles têm lá, registrados, que tem o sistema, que são do sistema cristalino isométrico. Ó. Boracita, pirita, argentinita, clorargilita, bornita, fluorita, alita, silvita, petlandita, etc. Aí eu quero estudar a fluorita. Clico na fluorita. Esse site é completo. Eu tenho um desenho aqui do lado, ó, do sistema cristalino desse mineral, que eu consigo girar. Olha o sistema cristalino isométrico. É o cúbico, né? Consigo colocar com borda, com os eixos cristalinos aparecendo para eu ver o tamanho deles. Índices de Miller, que é aqueles índices 1, 0, 1 que a gente viu rapidinho e vai ver depois de novo. Deixar o mineral opaco ou translúcido, ou mesmo transparente, para ver completamente lá dos outros lados. Consigo visualizar por eixo específico o que eu quero, como é que é a forma dele, ou de lado e deixar ele girando ou parar de girar, tá bom? Isso é legal porque ele me mostra a categoria desse composto, né? A fluorita é um mineral, ele é da classe dos halogenetos, essas classes a gente vai ver bem lá depois, que pertence ao grupo dos fluoretos. Esse grupo é importante para a gente vai ver depois também, pode até estudar esse grupo todo, ó, clicando nele. Só aparecem esses dois. Fórmula, que é o cálcio e flúor, né? É o fluoreto de cálcio. Sistema isométrico, que é o sistema cristalino. Aí tem a classe cristalográfica, hexaoctaédrica, tá? Isso aqui vocês relaxam, não precisa preocupar. O que a gente precisa saber é o sistema isométrico. Classe cristalográfica tem a ver com os índices de Miller do cristal, como é que eles interceptam os eixos, tá bom? Aí vem um pouco dos hábitos, que é o que a gente viu. Pode ser granular, maciço, nodular, que é o nome que a gente não viu, botrioidal, raramente colunar ou fibroso. Então, existem alguns outros nomes de hábitos de mineral que a gente não viu nessa aula, tá? Os hábitos, eles variam muito. E é uma série de descrição de nome. Não tem necessidade de decorar todas. E vocês vão escutar umas palavras diferentes no dia a dia de vocês. Os principais a gente falou aqui. Então, assim, saber os principais já é suficiente para mim, tá bom? O resto a gente vai ver na prática. Vem explicando um pouco, fala sobre clivagem, que a gente vai aprender, partição, fratura, se o mineral é tenacidade, as cores disponíveis, e aqui embaixo um pouco da história com algumas fotos, ó. Dureza, densidade, propriedade ótica, isso aqui é para microscópio óptico, se ele é transparente ou translúcido, a cor do traço, brilho, e a gênese, como é que ele forma, ó. Mineral formado nos estágios finais da cristalização magmática em rochas alcalinas e graníticas, que é um tipo de rocha específico. Pode ser formado por metamorfismo regional e de contato, hidrotermalismo de baixa e alta temperatura. E por aí vai, beleza? Então tá bom. Só queria mostrar esse museu de minerais para ajudar vocês a estudar. Então entrem lá no link que está lá. Está lá no... Mentira. O link está lá no Classroom. Isso ajuda bastante a visualizar os minerais, os eixos cristalográficos, os planos cristalinos, aprender esses nomes. E a aula eu coloco lá assim que carregar esse vídeo no YouTube aí, ó. Tá bom? Então, por hoje é só. Chega de conteúdo, é muito nome novo. Vai lá dar uma olhada naqueles slides que eu já coloquei lá para lembrar dessas palavras, desses nomes. Dá uma pesquisada nesse site, que ele é legal para fixar o conteúdo. Vai fazendo um mapa mental de vocês, para vocês lembrarem o nome de todos esses mapas, esses minerais e os hábitos deles, tá bom? Por hoje é só e a gente se vê na aula que vem. Um abraço!